Mas antes de nós iniciarmos o nosso painel, nós vamos fazer um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do nosso estado, que está ainda de luto. Então, eu peço, por favor, a todos vocês, que em respeito a todas as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, a gente faça um minuto de silêncio. Obrigada, pessoal. Eu convido que vocês permaneçam de pé, porque em homenagem ao nosso estado, nós temos a tradição no Rio Grande do Sul de sempre iniciar os eventos com o nosso hino rio-grandense. Então, por favor, gente, convido a todos, mesmo os não gaúchos, que nos acompanhem no nosso hino. Bom, gente, boa tarde novamente. Eu vou ser a moderadora do painel, com muita felicidade. O Paulo e o Dr. GG me convidaram para fazer esse off-topic aqui, sair um pouco da nossa programação normal, então é uma honra. Como o Guilherme disse, foi uma dificuldade logística para nós estarmos aqui, né? Tem uma turma toda do IGAD, a qual eu peço para vocês todos que aplaudam, porque não foi fácil a gente chegar aqui, mas estamos aqui, graças a Deus.
Bom, eu vou começar a agradecer a todos e a todas pelos gestos de carinho, suporte e alento que todos vocês do país inteiro enviaram ao povo gaúcho através de donativos, através de Pix, através de orações, de força e alento. Eu quero que todos compreendam a importância de cada gesto que vocês tiveram com a gente. Nós vamos superar esse momento difícil, não temos a menor dúvida, porque contamos com o apoio do país todo. O nosso estado, ele foi praticamente destruído, com toda a sua infraestrutura afetada. O caos foi instalado, como o Guilherme falou, a gente precisou de muita mobilização de voluntários para tentar, ao menos, minimizar o sofrimento de todos que perderam absolutamente tudo, suas casas, suas escolas, seus empregos e também membros de suas famílias. A tristeza do que vivemos nos moveu até aqui, para que nós pudéssemos agradecer a todos vocês. Foram 30 dias de chuva, de dias cinzas, de barro, e nós não vamos esquecer. Agradecemos às senhoras e aos senhores do fundo do lado esquerdo do peito. Falo em nome não só dos gaúchos e gaúchas, mas principalmente da comunidade eleitoralista do meu estado. Agradeço de forma carinhosa ao CBDE e ao IPRAD por abrir esse painel para que o Instituto Gaúcho de Direito Eleitoral possa debater a interface entre o direito eleitoral e a gestão pública em momentos de crise. É difícil colocar em palavras, porque é difícil compreender o que nos afetou. Foram 478 municípios afetados por uma verdadeira tsunami, de um total de 497. Dos 497 municípios do Rio Grande do Sul, 478 foram afetados pela crise climática. Populações de cidades inteiras estão, até hoje, desalojadas, desabrigadas. Pontes caíram às dezenas, escolas desmoronaram, casas foram inundadas por lodo, barro, esgoto e desesperança. Trabalho, dedicação e sonhos foram afogados e levados rio abaixo. E isso tudo num ano eleitoral, ano de eleições municipais. Então, a partir de agora, falaremos da força do povo através do voluntariado, das responsabilidades dos gestores em sua comunicação em momentos de crise e catástrofe e das implicações aos pré-candidatos, das restrições da legislação eleitoral, a necessidade de garantir a lisura do processo eleitoral e a igualdade de oportunidades entre os candidatos em paralelo aos esforços de reconstrução. E, para isso, eu vou chamar a nossa primeira expositora, que é a Josi Quevedo, que fala com a gente online. Está aqui à minha direita. Boa tarde, Josi. Gostaria que tu te apresentasse, então, e já te passo a palavra. Boa tarde. É um prazer imenso estar aqui, participando deste evento tão relevante com esse painel. Eu sou jornalista, pesquisadora de pós-doutorado na área de mudanças climáticas e comunicação, mestre em comunicação e informação e doutora em políticas públicas. Vou colocar aqui uma tela para compartilhar, se for possível. Vamos ver. Acho que não é possível, porque eu preciso de uma habilitação. Bom, mas não tem problema, vamos dar continuidade. Bem, o que aconteceu e acontece e continuará acontecendo no Rio Grande do Sul pelos próximos anos consiste no maior desastre climático do Brasil até agora. E os números são impactantes por terem gerado efeitos, como apontado anteriormente, em vários municípios, 2,3 milhões de pessoas afetadas. Diante disso, o objetivo da minha fala hoje é discutir alguns aspectos e lições a partir deste desastre, considerando uma tríade que se relaciona nas áreas da comunicação, do direito e das políticas públicas. O contexto do qual eu parto constata que os desastres se tornaram um problema social no Brasil, e desde as últimas eleições, para ficarmos só nesses anos, já tivemos grandes inundações na Bahia em 21, agora em 23 no Rio Grande do Sul, e deslizamentos na cidade de Petrópolis, no Rio, 22, em São Sebastião, em 23, em São Paulo, além da seca histórica nos municípios do Amazonas ano passado. Ou seja, a gente está vivendo a mudança climática.
Consta que, mesmo com essa realidade, menos de 15% dos municípios brasileiros têm planos de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. No Rio Grande do Sul, esse percentual cai para menos de 5%. E o que isso nos mostra, né? Nos mostra a necessária urgência de colocar a gestão de riscos de desastres nos programas de governos municipais, incluindo prefeituras e câmaras de vereadores, como aponta Cottin e o professor Marquezine. Eu estou falando em desastres, como vocês percebem, mas é importante delimitá-los, né? Afinal de contas, o que é um desastre socioambiental como este que ocorreu? Ele é o resultado de muitas causas e surge pelos impactos que gera. Mas esse desastre em si nunca começa quando eclode. Sabemos que os desastres, sejam eles nas cidades ou em outros países, sejam na África, na Europa, mais comuns são os meteorológicos. Mas eles são agravados por problemas socioambientais crônicos. Além disso, um desastre dispara uma série de crises em cadeia e mostra como a sociedade vem fracassando em preveni-los. Portanto, eles embutem em processos sociais longos e evidenciam vulnerabilidades das populações. Do ponto de vista da comunicação, né, da onde eu falo com mais expertise, eu posso dizer que existe um ciclo de atenção dos desastres e comunicar nesse cenário exige ações específicas. No durante do desastre, por exemplo, o foco, é claro, salvar vidas, mas um desastre sempre tem um antes e um depois. No Rio Grande do Sul, estamos na fase pós-desastre, mas com aspectos de durante o desastre também. Isso porque essa fase é longa e envolve desde a recuperação física das perdas, como as questões emocionais dos afetados. Muitas pessoas estão ainda desalojadas. E quais problemáticas aparecem a nível ainda de comunicação? E aqui há uma série de implicações diversas. Sabemos que o objetivo da comunicação no que tange às mudanças climáticas, principalmente, é compartilhar informações relevantes sobre o tema e ampliar a repercussão sobre as políticas públicas. Outra dimensão diz respeito aos alertas, e por aí vai. Tem uma série de questões que a gente precisa colocar em foco como comunicar. Além disso, como bem avalia a professora Márcia Franz Amaral, precisamos desnaturalizar as mudanças climáticas e as desigualdades sociais e focar em novas formas de viver em nosso ambiente. E isso tudo tende a aparecer em notícias de interesse público para informar a todos. No âmbito do direito, aí com vocês, não faltam leis sobre as questões ambientais que nos atingem. Temos, por exemplo, a Lei 12.608 de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, que dispôs sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. Contudo, no caso do sistema, ele só foi criado e falta implementá-lo de forma mais efetiva, pois um dos objetivos dessa política é produzir alertas antecipados mais eficazes. Ou seja, o que se vê, como aponta a doutora Fernanda Damascena, é que temos legislação, mas falta informação e implementação das políticas. Temos falado também das políticas públicas aqui, mas de quais âmbitos das políticas nos interessam? Em primeiro lugar, é necessário, sim, politizar o assunto. E politizar significa focar na busca de causas dos desastres e soluções de seus problemas. Outro ponto de atenção deve ser sobre o posicionamento dos políticos, se são negacionistas, solidários, proativos, reativos diante das catástrofes. Temos que compreender que as políticas respondem a problemas sociais, e elas se referem tanto ao que os governos fazem, como também ao que deixam de fazer, para utilizar a definição mais clássica de Thomas Dye. Portanto, as não decisões e a inação devem ser analisadas nessa abordagem das políticas. Num panorama geral, temos dois viéses de políticas públicas que se relacionam com as mudanças climáticas. As que são espécies de grandes programas quadros estipulados em planos e leis, mas que dão também prioridade ao desenvolvimento econômico, e esse desenvolvimento não tem nada de ambiental, que poderiam ter um caráter mais preventivo e organizativo da política ambiental para evitar riscos de desastres. E os programas de ação para os casos de proteção e defesa civil do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil, recém em discussão atualmente. E o que se constata? Que as políticas climáticas devem ser mais incorporadas aos orçamentos municipais, aos planos diretores das cidades e a defesa civil mais valorizada. Além disso, assumir a emergência climática se tornou uma obrigação para os gestores públicos.
As prefeituras e governos devem agir o quanto antes, gerando também prevenção, e o jornalismo precisa, claro, acompanhar de perto essas implementações. Agora temos que falar especificamente sobre os impactos a nível de política eleitoral. Como eu disse, eu faço parte, na minha apresentação, eu tinha colocado na lâmina, mas agora não apareceu. Bem, eu faço parte do grupo de pesquisa Comunicação Eleitoral e dos estudos em jornalismo. A pesquisa eleitoral é da UFPR, os estudos de jornalismo é aqui de Santa Maria, da UFCM. E de 2 em 2 anos, nós publicamos, junto ao grupo de comunicação eleitoral, pesquisas com metodologia própria sobre os temas mais abordados pelos candidatos e candidatas no horário gratuito de propaganda eleitoral, o HGPE. Para se ter uma ideia, na última eleição, os candidatos ao governo de estado falaram muito pouco sobre meio ambiente, sendo a categoria em último lugar de relevância no HGPE. Ou seja, se coloca uma questão. Nas eleições de 2024, diante das catástrofes do RS, veremos a questão ambiental entrar no foco da política eleitoral? Bem, a gente não sabe da resposta ainda, mas sabemos que é uma necessidade urgente. E os governos municipais têm uma série de responsabilidade quanto às mudanças climáticas. Só para ficar na Lei 12.608 de 2012. Eles devem garantir o pleno funcionamento das defesas civis municipais, fazer mapeamentos e fiscalizar áreas de risco, realizar zoneamento municipal, construir abrigos e por aí vai. Então, algumas considerações finais, né? A nível de comunicação, os HGPs deverão mensurar em alguma medida a comunicação sobre políticas ambientais climáticas nas eleições de 2024. Essa é a nossa aposta e oremos por isso. E será muito interessante observar como isso vai ser feito. Outra questão é que há uma evidente necessidade de conectar informação jurídica com jornalística, especialmente agora no Rio Grande do Sul, para que as pessoas saibam buscar seus direitos pós-desastre. No âmbito administrativo geral e legal, os municípios devem ter ao menos um plano municipal de redução de riscos e desastres. Os investimentos em defesa civil devem aumentar e eles serem mais bem estruturados. E, claro, a legislação deve ser traduzida em práticas, em políticas públicas implementadas. E, por fim, no âmbito das políticas públicas, percebemos que a efetividade das políticas de enfrentamento a essas mudanças ainda é incipiente, embora seja urgente. Obviamente, nesse contexto, a proteção e defesa civil se sobressaem quando ocorre o desastre e consistem nas políticas públicas mais acionadas. Assim, essas políticas ambientais mais amplas cumprem um papel meramente teórico, sem praticidade e com muita carência, sem contar que enfrentam muitas ações contraproducentes do capital econômico. Ainda assim, é essencial que os atores e entes políticos na esfera pública, em especial nos municípios, assumam as mudanças climáticas, porque seu engajamento aumenta a educação política da população e a conscientização. Além disso, são eles que mobilizam recursos para a prevenção e a adaptação e podem evitar os desastres. Obrigada. Obrigada, Josi. Excelente a tua fala. Realmente é exatamente aquilo que a gente pensava, né? O meio ambiente ficou em último lugar nas propostas da última campanha, né? E agora, em 2024, a gente acha que espera que esse tema tenha uma maior relevância. Obrigada, Josi. Espero que tu continue com a gente aqui para o restante do painel. E eu já vou passar a palavra para o Lucas. Então, Lucas, gostaria que tu te apresentasse também, né? E já pode iniciar a tua fala pelo tempo de 10 minutos. Boa tarde a todos. Meu nome é Lucas Lazari, eu sou advogado. E digo que eu estou muito feliz de estar aqui porque em 2014 eu vim ao CBDE junto com meu amigo José Tedesco. E aqui no CBDE a gente teve a ideia de criar o IGAD, muito inspirado não, 100% inspirados no exemplo do IPRAD. Na época procuramos a então presidente do TRE, a senhora Elaine Macedo, para assumir a presidência. Inclusive o nosso estatuto, Fran, que foi recentemente alterado, ele é, digamos, quase que uma cópia do estatuto do IPRAD, porque o Gustavo Severo, na época, nos ajudou bastante, nos enviou uma cópia do estatuto do IPRAD para que a gente se baseasse nele para fazer o estatuto do IGAD. Antes de entrar no tema propriamente dito, eu quero agradecer a todos que estão contribuindo com a campanha do IGAD de solidariedade.
O que o Guilherme disse é uma grande verdade. A nossa presidente, a Franciele, é a pessoa mais solidária que eu conheço. Está à frente de todas as campanhas de solidariedade que, infelizmente, o Rio Grande do Sul tem passado por isso com uma certa frequência. E o nosso instituto, apoiado por diversos autores da nossa área, organizou uma rifa solidária. O sorteio, inclusive, vai ser aqui no CBDE daqui a alguns instantes. E quero agradecer, portanto, a todo mundo que contribuiu. E quem não contribuiu, eu peço que siga contribuindo com outras entidades que o Estado vai precisar de ajuda por muito tempo. O que está acontecendo no Rio Grande do Sul, eu penso que ele deve nos trazer algumas reflexões. Primeiro, por óbvio, uma reflexão sobre a crise ambiental que a gente vive. Lembro, por aqui, em setembro do ano passado, aconteceu a maior tragédia da nossa geração. Era a maior tragédia em 40 anos. Eu tenho 39 anos, você certamente tem menos do que isso, ou seja, a gente em vida nunca tinha visto nada como aconteceu em setembro do ano passado. Chegamos agora ao momento em que a crise supera o acontecido da chamada enchente de 41. Quem não é do Rio Grande do Sul pode não saber, mas todo gaúcho nasceu ouvindo falar da famosa enchente de 41. E agora nós passamos, infelizmente ultrapassamos a crise da enchente de 41, e, infelizmente, não vai demorar mais tanto tempo para ter outra enchente, porque a natureza tem dado recado à humanidade e é importante que os gestores públicos saibam como mitigar os seus efeitos. Uma questão que eu acho bastante relevante tratar nesse tema, e que tem relação muito com esse debate no direito eleitoral, e sei que teve painéis específicos sobre isso, é a questão da desinformação. Por que eu digo isso? Porque quando tem a crise do Rio Grande do Sul, quando começa a chuvarada e começam as notícias das pessoas morrendo, das pessoas desabrigadas, dos animais sendo resgatados, aquilo gerou a maior onda de solidariedade que o nosso país já viu. Durante alguns dias, as pessoas esqueceram suas diferenças políticas, amigos voltaram a se falar, porque a crise, se tem algo bom na tragédia, é que as pessoas, para superar a tragédia, se unem e começam a fazer medidas de solidariedade para tentar diminuir o impacto do ocorrido. Só que, e essa é pelo menos é uma hipótese que eu tenho, que há grupos que precisam que as pessoas se odeiem para que esses grupos sigam sendo relevantes. Então, por exemplo, o povo gaúcho e depois até o povo brasileiro unido por um ideal para tentar diminuir os impactos da crise, tomando medidas juntos, isso é um problema para determinados tipos de grupos. E por isso começa uma avalanche de desinformações sobre o que estava acontecendo no estado do Rio Grande do Sul, que teve, na minha avaliação, pelo menos o condão de fazer as pessoas voltarem a se odiar. Começou aquela coisa assim, eu ajudo o grupo tal, eu apoio a campanha de solidariedade X, mas não apoio a Y, porque as pessoas, infelizmente, voltaram ao ódio normal, porque eu penso que essas campanhas de desinformação, elas tiveram esse efeito. Para encaminhar minha conclusão, porque eu estou muito ansioso para ouvir a Maritânia, que eu sei que vai tratar mais desse tema, sei que tem um debate jurídico sobre como os prefeitos, os gestores públicos devem agir nesse período que é pré-eleitoral, e em breve teremos uma eleição. Eu penso que a lei das eleições ela já tem ali a regra que flexibiliza as chamadas condutas vedadas quando o município está ou em estado de calamidade ou em estado de emergência, que é praticamente a integralidade dos municípios do Rio Grande do Sul. Evidentemente que o gestor público tem que tomar algum cuidado para não ter algum benefício eleitoral direto com as suas medidas, mas eu penso que a Justiça Eleitoral, certamente, se vier algum caso, a gente vai analisar com toda a cautela, e eu acredito que os administradores, na dúvida, eles têm que tomar todas as medidas necessárias para se combater as medidas. A maior parte dos municípios não tem condições, por exemplo, de pagar auxílios, mas se fosse o caso, o governo federal está anunciando auxílios, o governo estadual está anunciando auxílios, alguns municípios estão anunciando auxílios, e eu penso que isso está abarcado pela legislação eleitoral. E para concluir mesmo, eu acho que todo advogado eleitoral já passou por aquela situação do candidato, cliente, perguntar se pode fazer doação de cesta básica, de fazer doação de mantimentos em períodos pré-eleitorais. E a orientação, pelo menos a orientação que eu sempre dei foi, se é uma medida que você sempre tomou, siga tomando. Se você nunca teve essa medida de doar, de fazer doações,
não faça agora que isso pode vir a ser configurado, captação ilícita, abuso de poder econômico e etc. Mas, na minha avaliação, ainda que a legislação eleitoral trate apenas das questões dos administradores, mesmo esse tipo de situação está flexibilizado pelo estado de calamidade que vivemos. Então, penso que o político, o candidato, ele também é um voluntário, e como voluntário, ele também, nessa situação calamitosa, está, na minha avaliação, autorizado a fazer as campanhas de arrecadação, inclusive de doação de bens e materiais para as pessoas carentes. Muito obrigado. Obrigada, Lucas. Antes de passar a palavra para a nossa querida doutora Maritânia, nosso exemplo, nossa grande líder do direito eleitoral do Rio Grande do Sul, e a gente tem aqui hoje a doutora Maritânia virtual, o doutor Milton Cava aqui ao vivo, então são os nossos decanos, os nossos grandes mestres do direito eleitoral gaúcho. Já vou introduzir a doutora também com uma certa provocação, né, porque pegando a fala final do Lucas, né, dizendo ali de que os candidatos também são voluntários, que eles podem fazer as suas doações, mas nos últimos dias nós tivemos diversas operações policiais, né, prendendo pré-candidatos, né, operações policiais que foram atrás de denúncias de que desvios de donativos estavam sendo feitos por pré-candidatos para que utilizassem ou nas eleições ou que já pedissem votos, né, através desses donativos. E te passo a palavra, então, Maritânia, com essa deixa do Lucas aí, e te deixo essa encrenca aí para falar com a gente aqui. Te agradeço mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada. Boa tarde a todos, todas que estão nos ouvindo e aos amigos queridos que estão presencialmente em Curitiba. Quero cumprimentar você, Franci, pela sua pela capacidade de articulação, de mobilização e obter, junto aos organizadores desse congresso maravilhoso, né? Esse congresso que é o maior do Brasil, que é o mais significativo na área do direito eleitoral, como dizem todos, presidido pelo querido amigo, nesta edição, o Guilherme Gonçalves, a quem eu deixo um abraço gigante, né, e um agradecimento. E então a ti, né, te cumprimentando, cumprimento a todos os integrantes do IGAD, todos os que estão aqui nos acompanhando. Quero cumprimentar também a Josi Quevedo, que antecedeu, ao Lucas, e dizer para vocês que eu estou num sentimento muito dúbio. Estou feliz de estar aqui falando com vocês virtualmente, né? A tecnologia nos permite, mas o meu coração, meu sentimento era de estar em Curitiba, abraçando vocês e recebendo o abraço de vocês também. Porque nós, desde 3 de maio, ficamos numa espécie de suspensão, um coração suspenso. Esse foi o meu sentimento nesse mês todo, onde nos dedicamos à solidariedade, onde nos dedicamos a pensar a respeito de tudo que nos coloca, né? Diante de uma enchente sem precedentes, de uma tragédia, de uma catástrofe, de ver amigos e pessoas muito próximas saindo das suas casas com água, né, até o pescoço quase, ou esperando no telhado algum socorro. Isso é uma coisa impactante, e para quem não está aqui presente, eu quero dizer para vocês que Porto Alegre se ressente disso ainda. A gente anda nas ruas e a enchente está presente, né? Então, é muito doloroso. Nós mesmos, né, eu mesma, nossos escritórios, que ficam localizados no centro histórico, ainda temos limitações, né? Embora não tenha mais água lá, a gente pode acessar o prédio não tem internet e recentemente foi ligada à luz elétrica. Então, também somos desalojados nos nossos escritórios os advogados que estão localizados, né, no centro histórico. A situação é imensa. E me cabe aqui conversar com vocês sobre condutas vedadas aos agentes públicos diante da calamidade.
O que a própria legislação, né? Vou falar rapidamente aqui sobre o que estabelece o artigo 73 da lei eleitoral, né? O objetivo é resguardar a igualdade entre os concorrentes e a legitimidade do pleito, tendo em vista condutas próprias da administração pública que podem, por mais das vezes, serem irregulares em determinadas situações. Então, nós temos aqueles 4 itens, né, os incisos de 1 a 4, que elencam um ilícito sempre. Será sempre ilícito se eu utilizar servidores da administração, espaços públicos da administração, se eu extrapolar, né, daquilo que a lei permite para o uso para partidos ou candidatos. E nós temos aquelas condutas que, a par de serem relevantes, de serem parte do cotidiano da administração, em razão da capacidade que tem de influenciar no processo, de influenciar no eleitor, elas têm restrição. 3 delas, basicamente, eu vou destacar aqui rapidamente. Uma é a publicidade institucional. A partir do dia 6 de julho, nós temos vedação para a publicidade institucional dos órgãos públicos, exceto em casos de emergência reconhecidos, assim, pela Justiça Eleitoral, né? O segundo são justamente o repasse de verbas de Estado e União para os municípios. Não vamos falar só agora da eleição municipal, né? E também tem, então, um período que tem vedação, 3 meses antes das eleições. E o terceiro ponto são os programas sociais. Aqueles que, aquela vedação ao gestor que no ano da eleição não inicie novos programas sociais ou aumente significativamente aqueles já existentes, né? Sem que haja uma justificativa para isso. Nós temos esta justificativa. O Lucas disse bem. O Rio Grande do Sul está praticamente quase todos os seus municípios com emergência, decretação de emergência, ou um estado de calamidade, o que é mais grave ainda, pela proporção, né, do número de pessoas afetadas. E esta situação, ela não vai deixar de existir agora, no dia 6 de julho, a partir de 3 meses antes das eleições. Ao contrário, nós teremos uma situação de calamidade por muitos e muitos meses, dada a proporção, a grandeza, né, do estrago que ocorreu nesse período. E como devem se portar os gestores? Para mim, a própria legislação ela já ressalva. Ela diz o seguinte: não pode fazer, exceto quando em estado de calamidade. Portanto, as ações, seja dos municípios, seja dos movimentos do Estado ou da União, elas deverão acontecer e elas deverão alcançar aos atingidos por esta enchente, e que somos todos, né? Porque nós temos aquele afetado diretamente, e é verdade que as populações mais pobres são as mais atingidas, né? E sofridas nesta calamidade, mas ela afeta a economia local, ela afeta a situação de educação, saúde. Nós temos necessidade de levar o mínimo de dignidade para as pessoas, e isso implica ações sociais em diversas áreas. Elas são desde a entrega da cesta básica, do vestiário necessário para recompor a dignidade dessas pessoas, ela vai atingir a habitação, a compra de equipamentos para refazer as suas casas, né? E também ela necessitará de programas que fomentem a renda da população. Tudo isso, na minha opinião, ele está dentro deste contexto de calamidade ressalvado. Mas então fica afastado o princípio da igualdade, o gestor pode chegar a fazer tudo, e como é que fica a questão da discussão eleitoral dentro deste contexto? Não se afasta o dever que tem o gestor de
não fazer uso eleitoral destas plataformas, desta política pública que será levada, né? Esta fiscalização cabe ao Ministério Público, cabe também aos concorrentes, aos demais concorrentes. Na verdade, inclusive, Franci, entrando na tua provocação aqui em relação a esse ponto, eu penso que essa eleição, ela será a eleição que vai discutir duas questões. A presença do gestor ou de quem pretende vir a ocupar um cargo na administração pública, a presença, a solidariedade, a empatia. Onde você estava quando eu precisei? O que você estava fazendo quando eu estava aqui sendo resgatado, quando eu precisei num abrigo, né? Seja atendido por voluntários, seja atendido pelo poder público? O que você estava fazendo? Esse é um ponto, né? Essa presença empática que quem é atingido precisa verificar se aquele gestor deu respostas rápidas ou não, se ele atendeu essa demanda, se ele agiu rapidamente nesse sentido de acolher e estar presente na tragédia. E o segundo ponto, o que você pretende fazer para que isto não aconteça novamente? Qual é o teu projeto para que isto não mais aconteça? É isto que a gente acompanha aqui na nossa capital hoje. Esse debate, ele é fundamental. É o debate acerca de qual é o projeto que temos agora para isso. E mais, esse eleitor vai cobrar aquele gestor omisso, o gestor negacionista, aquele que fez de conta que a emergência climática não existe e que, embora o recado de setembro de 2023 tenha seguido omisso sem cumprir aquilo que lhe era exigido, ou seja, fazer o mínimo, né? Então, eu acho que eu já extrapolei aqui, eu não cuidei o tempo, Franci, né? Mas eu penso que, então, esse conjunto de questões são as questões que serão pautadas. E eu acho que, me parece, sobre essa questão das denúncias, as tragédias, elas mostram, sim, o melhor de cada um. A França é o melhor que temos em Gade, sem dúvida. Assim como o Auri, um colega maravilhoso, né, que desde o início, mas todos nós demonstramos. E nós temos o pior também. Gente que buscou ganhar dinheiro, faturar em cima de mentira, né? Gente que usou da tragédia de uma forma abominável. Estes não merecem a nossa atenção, a não ser para denunciá-los e que respondam perante a lei. Mas estes que são os bons, esse lado bom da humanidade, né, que acolheu essa tragédia, é que nos interessa trazer, conversar, debater sobre esse processo eleitoral, que não será fácil para nós, né? Assim, não teremos, não será tranquilo para ninguém no Rio Grande do Sul as eleições deste ano. Mas eu acho que isso também é farol para o Brasil todo, é farol para que todos nós percebamos a urgência que é discutirmos, desde os municípios e até Congresso Nacional e Governo Federal, projetos para enfrentamento da crise climática. Ela não é mais para daqui 40 anos atrás. O nosso querido Lutzenberger dizia que nós chegaríamos nesse ponto. Chegamos. Muitos desconsideraram, mas hoje nós não podemos fechar os olhos diante do que está aí. Então, nesse momento, eu deixo assim, Franci, e fico à disposição caso haja. Obrigada, muito obrigada, Maritânia. Eu vou dar uns recadinhos antes de passar para a pergunta. Nós vamos fazer o sorteio da nossa rifa solidária da biblioteca da nossa Barça do Direito Eleitoral. Eu quero deixar registrado que essa foi uma ideia maravilhosa, que não foi minha.
Agradeço todos os elogios que me foram feitos até agora aqui, mas a ideia foi do Lucas, não foi minha mesmo. Eu estava num dia lá com o pé no barro, né? E o Lucas me mandou uma mensagem: Fran, eu quero ajudar de alguma forma, eu estou em Brasília. E aí ele teve essa ideia e agradeço a todos os autores que nos cederam as suas obras. Mas logo mais, tá, gente? Logo mais, não é agora ainda. Fiquem por aí. Não dá mais. Bom, não dá mais. Vamos encerrar. Encerrou agora, Lucas, pelo amor de Deus. Não me traz mais problema. Já está encerrado. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, não compra mais. Bom, quero agradecer as nossas expositoras, mas vou passar para uma pergunta agora, que é a mesma pergunta, os 3 painelistas vão responder. E eu vou começar pela Josi. Josi, cadê a Josi? Pessoal? Oi. Oi, tá ali? Tô vendo aqui, mas... Opa! Eu estou vendo ela na minha frente. Agora voltou. Bom, então é uma pergunta para todos, né? Já que está todo mundo na ansiedade aqui no grupo da Bradep, o pessoal não para de falar da rifa. E aí, então, decidi então, que os expositores respondem todos a mesma pergunta. Josi, eu vou começar por ti, então. Né? A nossa pergunta vai ser a seguinte: como os gestores e os candidatos devem equilibrar a necessidade de comunicar pautas de campanha eleitoral para um eleitorado ainda em luto e ainda traumatizado pela tragédia? Última pergunta, Fran. Uma pergunta que está já em prática, né? A gente já está vendo pelo menos os gestores e muitos candidatos atuando. É um momento de mostrar serviço, não tem muito o que fazer. A nível de comunicação pública, o Estado, o município, ele tem que estar servindo agora, né? Não pode medir esforços. E isso tem que ser dimensionado a partir de uma comunicação pública efetiva, obviamente respeitando os limites e os direitos humanos e todas as prerrogativas. E a comunicação eleitoral, aí ela é mais delicada, porque tem todas as vedações, como a professora Maritânia falou, mas a gente tem que também pensar que essas pessoas, acima de tudo, são cidadãos também. E eu acredito que os limites não podem ser tão rígidos a nível de comunicação, né? Eu acredito que a política, nesse sentido agora, ela fica muito no foco, no sentido de que ela pode ser criminalizada por excessos ou não. Eu acho que agora as coisas tendem a ser mais flexíveis. E, obviamente, tem que ter muita sensibilidade nessa comunicação, né? Eu vi o governador do Rio Grande do Sul num programa, só para contar um episódio, num programa de rádio, e ele apresentou um posicionamento muito interessante, que deixa coisas para pensar, né? A repórter perguntou para ele o que nós estamos fazendo para evitar uma nova tragédia. E ele ficou tão impactado com aquela pergunta, ele não esperava aquela pergunta, mas isso é óbvio que está passando pela cabeça de todo mundo no Rio Grande do Sul, porque as pessoas estão com muito medo. Então, assim, os gestores, eles têm que pensar um pouco assim, em serem um pouco mais responsivos. E eu acho que isso que é uma questão que vinha faltando na nossa política em termos práticos, enquanto cidadania, há muito tempo, né? A política pública, muito pouco a gente vê pelas pesquisas do HGPE que a gente faz de 2 em 2 anos. Os candidatos falando muito de si e pouco falando sobre políticas públicas, pouco falando sobre educação, sobre saúde, mais ataques, mais conflitos entre eles, e muita polarização. E agora eles se veem obrigados a falar, finalmente, sobre o que vão fazer em termos de políticas públicas, né, a nível comunicacional. Então, tem que se tomar cuidado, mas é necessário falar sobre isso, sim. Precisamos falar sobre isso. Precisamos falar sobre enchentes.
Obrigada, Josi. É só para dar um exemplo, antes de eu passar a pergunta para a Maritânia, para vocês terem uma ideia, na minha cidade, na enchente de setembro do ano passado, nós tínhamos uma ponte lá que havia sido construída há quase 100 anos, né? Que ficava 22 metros acima do leito do rio, nunca a água tinha sequer passado perto da ponte, e a ponte foi levada na enchente de setembro. O governo não tinha prazo para reconstruir a ponte foi reconstruída pela comunidade através de rifas e questões solidárias, né? E quando se reconstruiu a ponte no início desse ano, se reconstruiu 2 metros mais alta, e na inauguração da ponte foi dito, bom, daqui 100 anos a gente vai ter ainda a ponte, né? E nessa última enchente a água já passou por cima da ponte de novo. Então, é isso que a Josi falou, né? As questões, elas são urgentes e elas não podem mais ficar para trás. Maritânia, então, te faço a pergunta, né? Como comunicar com o eleitor durante a campanha, um eleitor que está de luto? Eu concordo com a Josi. Esse eleitor, ele quer saber o que você está fazendo, candidato, e o que você vai fazer, né? Eu estou com medo, eu estou angustiado, apreensivo, meus sonhos, né, foram por água abaixo, a minha expectativa econômica, ela está complicada. Então, quais são os projetos para reerguer este Estado, reerguer do ponto de vista da economia, né? Como é que nós vamos ter uma infraestrutura? E isto vai permear o diálogo também municipal, embora pareça que é uma questão de infraestrutura, é uma questão geral, mas esse debate ele virá. Então, a política pública agora é fundamental. E eu até comento aqui com vocês que aqui em Porto Alegre, inclusive, por iniciativa de algumas entidades, inclusive a JURD, que eu coordeno, ingressou com a ACP solicitando, né, que a Justiça determinasse ao prefeito de Porto Alegre que, em prazo urgente agora, ele diga o que ele pretende fazer, tendo em vista a proteção da cidade, já que nós, a partir de sábado, por exemplo, teremos novo evento climático extremo, né? A meteorologia diz que não será como aquele do início de maio, mas o eleitor está apreensivo, né? E eu só comento isso porque me parece que essa é a pauta. O candidato, ele terá que conversar sobre isso. Ele terá que conversar com o eleitor sobre o que ele propõe, e vem para a roda a questão climática, vem para a roda essa situação. Tomara, né? Isso também é um pouco de desejo, é um pouco de desejo. Eu não sei se o eleitor médio vai chegar nisso, né? Eu comentava com o Lucas ontem, e ainda sobre a questão das condutas vedadas, né? Porque eu acho que os gestores precisam fazer, mas eles não podem achar que está tudo liberado, que ele vai fazer publicidade e autopromoção junto nesse período eleitoral, porque não dá, né? Em 2020, nós tivemos estado de calamidade em função da Covid, né? E nós já vivenciamos uma eleição sob esse estado. E a fiscalização, ela deve ser forte, sim, porque o princípio da igualdade entre os concorrentes é um dos pilares da nossa democracia. E isso deve ser mantido e deve ser observado, né? Então, eu penso que deve ter um crivo bem firme na questão da comunicação. A comunicação terá que atender o artigo 37. Transparência. O eleitor precisa saber o que o gestor está fazendo, o que essa administração está fazendo. Transparência, né? E informação clara e segura, não a informação dúbia, para que ele tenha segurança. E eu entendo que a Justiça Eleitoral deva autorizar, ainda que de uma forma geral, genericamente, que o município faça essa comunicação, para que esteja preenchido, né, o requisito ali
do artigo 73B. Certo, muito obrigada, Maritânia. Agora vamos ouvir o Lucas. Lucas, como é que tu acha que os candidatos devem se comunicar com o eleitor que ainda está de luto diante da tragédia? Bom, são duas questões. Uma questão é o candidato à reeleição, que tem que fazer os pronunciamentos, eventualmente fazer pronunciamentos orientando a população. Essa é uma questão que a lei estabelece as diretrizes, tem que pedir autorização para a Justiça Eleitoral, que eu entendo que, a depender do caso, concederia. Sobre a questão do candidato em geral, enfim, temos uma especialista em comunicação que falou antes de todos nós. Eu, como advogado e observador da política, eu entendo que esses assuntos, eles, de certa forma, eles se entrelaçam. Vou dar um exemplo. Porto Alegre é um município em que o debate sobre o sistema de proteção de cheias, me parece que ele tem relação tanto com a questão da enchente, quanto com o debate eleitoral. Acho que os candidatos vão ser questionados sobre como pretendem lidar com as futuras cheias, se pretendem construir outros diques de contenção, se o famoso, quem não é de Porto Alegre não sabe, mas tem o famoso Muro do Amauá, que a cada 100 porto-alegrenses, 100 odiavam ele, mas agora veio a enchente, que ele aparentemente mostrou a sua importância. Eu acho que são questões... quando tem uma eleição em que a pauta política que está acontecendo no pré-eleição, ela é tão forte, eu penso que o debate ele vai acabar se entrelaçando, e o candidato que acabar que não tiver como plataforma apresentar ao eleitor um projeto de mitigar os danos das futuras enchentes, me parece que ele não será competitivo. Bom, pessoal, então, agradeço imensamente novamente ao IPRAD, ao CBDE, ao Paulo, ao Guilherme, a todo o apoio técnico aqui, que conseguiu colocar as nossas expositoras também de forma virtual, né, diante das dificuldades que a gente tem. Estamos sem aeroporto, não temos previsão de ter aeroporto mais esse ano, né? Porto Alegre está sem rodoviária, estamos sem metrô, então está muito difícil, mas quem conseguiu chegar, chegou aqui, e agradeço a todos pela técnica de nos terem colocado as nossas expositoras. E agora nós vamos, então, finalmente, Amanda, presta atenção agora, Amanda. Agora nós vamos sortear a nossa rifa. Agradeço a todos os autores, novamente, e a todos que compraram a nossa rifa. A nossa rifa, ela vai ser o valor que nós arrecadamos da rifa, vão ser divididos entre membros do IGAD que moram em áreas afetadas, que vão destinar para escolas e compra de material escolar, porque nós temos muitas crianças que vêm de uma geração que foi afetada pela pandemia e que agora estão sem escola, estão sem os seus materiais. Olha, tem uma bandeira do Rio Grande do Sul ali, outra. Que legal! A gente vai fazer uma foto depois, todo mundo com a bandeira aqui, gostei. Então, vamos lá, Lucas, vamos botar o sorteio. Amanda, filma aí o sorteio da rifa, vai passar no telão agora aí, pelo amor de Deus. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, aí, pessoal, ó. Vai, Lucas, agora é contigo. Não. Pode colocar, Thierry. 764, segundo. Vamos ver se alguém comprou. Não sorteia de novo. Não sorteia de novo. Segura aí. Segura. Vamos lá, vamos ver se alguém comprou o 764, gente. Senão, a gente tem que sortear de novo. Quem é? Ninguém comprou o 764. Ninguém comprou, gente. Vamos sortear de novo. $417. Eu acho que esse aí tem. Ai, desculpa, gente. Luísa César Portela. Quem é Luísa César Portela? A Luísa César é uma autora, inclusive, que doou livro para... Tem livro dela na coleção. Então ela vai levar livro dela. Meu Deus, maravilhosa. Obrigada por ter doado. Cadê a Luísa? Ela tá aqui, será? Ela tá aqui, sim. Ah, não acredito. Ela estava aqui. Luísa, pelo amor de Deus, chamem ela pelos corredores. Vamos tirar uma foto com a Luísa. Lucas, tu já tá com os livros? Eu tô ligando. Vamos ligar para ela. Vamos ligar para ela. Ela estava sentada aqui.
Não vai atender, deve estar lá dentro. Já respondeu? Tá vindo pra cá? Diz pra ela vir pra cá pra gente tirar uma foto. Bom, pessoal, Bom, enfim. obrigada. Enfim, foi feito sorteio. Obrigada às meninas. Estou dando tchau pra vocês. Um tchau virtual aqui. E vou convidar todo mundo para vir tirar uma foto agora. A gente aqui com a bandeira. Pode vir. Vamos lá. Obrigada, pessoal. Amanda, vem cá, vem. Gabi, vamos tirar foto aqui, todo mundo. Tudo bem? Tá aqui a moça, ó. Parabéns, viu? Arrasou! Então eu fico com essa colinha. Essa colinha é tua, essa colinha é tua. Ainda bem que eu de casa. Tudo bem? Você viu teu carro, né? Vem cá, Zé. Vem. Amanda, vamos fazer. Gentlemen in the mix.